Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 26, né? Nós fizemos a leitura da metade dele na semana passada, é o capítulo 6, que se chama Novas Perspectivas. E lá, e no início, e durante todo esse capítulo, a gente consegue observar que esse capítulo é um capítulo diferente, né? Ele é o recomeço do André. Esse capítulo em especial é aquele capítulo assim, é o ponta de lança na vida do André, né? A partir dele, a gente observa a mudança íntima do André. Até então a gente estava habituado a ver um André mais lamentoso, mais lamurioso, né? É, ainda guardando aquele quadro de doente das primeiras horas mesmo. Agora já não é mais. E é muito interessante que a gente observa como que esse estágio do André na casa de Dona Laura, com a família de Dona Laura, fez bem para ele, né? Fez muito bem para o André estar ali junto com aquelas pessoas, ser orientada, conversar, ser acalentado por eles. E durante esse passeio muito consciencioso por esse capítulo, a gente observa a mudança do André. Ela é muito grande. Não tem como a gente não ver essa diferença. É um divisor de águas a partir desse capítulo. É um divisor de águas. Tem o nosso lar antes do capítulo 26 e a partir do capítulo 26. É muito, muito bonito de se ver. E aí, para rememorar, né, semana passada, ele tinha sido conduzido, né, por Rafael, a pedido de Dona Laura, por Rafael, para se encontrar com o ministro Genésio, porque aqui ele começa o estágio dele. Aqui ele começa o estágio, tudo começa aqui, né? E ele, na conversa com o ministro Genésio, e a forma como ele se coloca, como ele se abre, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Então a gente vai ler, lembrando, né? Eu vou voltar um pouquinho só para a gente pegar uma linha de raciocínio de semana passada. Então aqui o ministro Genésio está falando com ele assim, ó. Clarencio havia me falado a seu respeito com muito interesse. É, e quase sempre recebemos o pessoal do Ministério do Auxílio em visitas de observações que, na maior parte, na maioria das vezes, né, redundam em estágios de serviço. Porque lembremos que André começou o estágio dele apenas como observador. Então, Dona Laura deu alguns conselhos para ele muito importantes, né? E aqui o ministro Clarencio vai dar a ele uns toques muito bacanas, que ele está muito antenado, ele está muito, sabe, ele está muito esperto, ele está muito focado nessa nova postura dele, então ele pega rápido as coisas. Sobretudo, esses aconselhamentos gentis que são oferecidos para ele. E aí que o ministro está falando que nesse trabalho que ele está começando, que a princípio é como observador, é, esses estágios eles acabam se transformando em serviços efetivos, né? Há de depender do colaborador. E aí ele fala que ele entendeu a sutil alusão, né? E ele diz assim para o ministro: esse é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo
seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Aí aqui fica claro para a gente essa transformação moral do André. Fica muito claro. Ele fala pouco, ele está mais introspectivo, né? Que não é uma característica dele, mas aqui a gente já vai vendo nesse capítulo essa mudança, e ela é muito auspiciosa, ela é muito bonita. E aí o ministro Genésio diz assim, o ministro Genésio parecia comovido com as minhas palavras, André está dizendo. E valendo-me das inspirações, é muito importante a gente prestar atenção nisso, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo. É muito bonito esse parágrafo, que é um parágrafo de reconhecimento. Talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por favor, por obséquio, seja transformada a concessão de servir em possibilidade de servir. Bacana demais. Isso aqui foi nesse parágrafo que nós paramos, né, na semana passada. E é muito bonito porque quando ele fala assim, valendo-me das inspirações que me inclinam à humildade. Quando a gente fala das inspirações que a gente recebe, a gente está dizendo que é algo externo, é algo maior, é algo que está nos envolvendo, que está tocando a nossa alma. Nós estamos assim sob um novo fluxo de energias. Tem coisas muito diferentes se passando no meu entorno e dentro de mim, movido por essas inspirações. E essas inspirações, elas eram tão sublimes que o inclinava à humildade. A humildade. Gente, quando nós somos tocados por esses momentos onde a gente consegue perceber essa carícia da humildade, ela ela é emocionante, por isso que ele fala assim, ó, roguei de olhos úmidos, porque ele estava emocionado, porque eram vibrações muito diferentes que estavam gravitando em torno dele, que estava permeando os sentimentos dele. E isso acontece conosco. Só que na maioria das vezes nós não temos olhos de ver e não temos ouvidos de ouvir, né? E aí, envolvido nesse sentimento, né, nessa inclinação, nessa inspiração tão sublime, ele faz essa confidência ao ministro Clarence, ele abre o coração dele, Senhor, compreenda agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio aconteceu por efeito de uma graça, de uma misericórdia do Altíssimo, que talvez tenha vindo, né, através da intercessão da minha mãe. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, gente. Até onde eu me lembro e até onde eu já li, aqui não vai falar do mentor espiritual do André Luiz. Mas a gente lembra que ele foi cuidado, ele foi protegido pelo ministro Genésio, aqui não fala, mas
deixa espaço para a gente pensar, né, será que o ministro Genésio poderia ser o mentor espiritual do André Luiz? Não sabemos, é só algo para a gente pensar, né. Por que não? Porque, o André, ele ele recebe, não é que ele recebe mais diferente de qualquer outra pessoa, a gente tem que entender que nesse momento, em se tratando desse espírito que está narrando essa história pra gente, né, essa vivência, ele ele está sendo garimpado, está sendo extraído dele o que ele tem de melhor e as capacidades dele. Só um minutinho, por favor. Fui fechar aqui a janela que estava fazendo um barulho aqui. Então, é algo para a gente pensar, né? E aí ele fala: se possível, faça, por favor, seja transformada a concessão de visitar, que até então é o que ele pode fazer, né? Em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Compreendo hoje a necessidade de regenerar meus próprios valores. É muito diferente, né? É um novo homem, é um novo homem. Não é outro homem, é o mesmo homem com disposições novas. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Aqui a gente consegue fazer assim algumas observações, né? Por exemplo, quando ele diz que compreende, naquele momento ele compreende, eh, mais do que em qualquer outro momento da vida dele, a necessidade de regenerar, renovar os seus próprios valores. Eh eh, as coisas estavam muito diferentes diante da capacidade dele de enxergar. E ele fala: "Perdi tempo demais, demais na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo". Aí eu pergunto: quem de nós não, né? Quem de nós não? Só que as reflexões do André, elas não são para a gente fazer um comparativo, elas são para que a gente pense sobre elas, traga elas para nós, para a nossa vida. Porque, como nós já dissemos, esse livro, ele não se trata de uma história romanceada, não é para entreter os nossos sentidos, é para nós aprendermos, né. Nós estamos estudando uma obra espiritual, não que romances não sejam, mas cada um traz, em um determinado momento, aquilo que a gente dá conta de absorver. Nesse momento, com esse livro, o que está oferecido pra gente, está sendo oferecido para nós, é muito mais substancioso. São reflexões muito mais profundas, são compartilhamentos de vida e de experiência, gente, que a gente tem que ter olhos de ver mesmo, porque senão a gente não aproveita. E não é essa a nossa intenção aqui, né. A nossa intenção é aproveitar, é extrair o máximo que a gente consegue, que a gente dá conta, e observar
os nossos próprios deslizes, né, porque quando a gente vai lendo, a gente consegue ir se observando, observando algumas passagens da vida da gente, em alguns relatos. E tem coisas que doem, né, que machucam, talvez a gente em determinado momento escolha não observar com mais acuro, mas está aqui é para isso, né, é para a gente parar de fugir, é para a gente fazer como o André, enxergar, buscar enxergar as nossas necessidades e o que está disposto à nossa frente com muita clareza. Eh, e uma coisa muito interessante, né, porque às vezes nós passamos anos dentro de uma religião, vamos falar da nossa aqui, né, do espiritismo, nós passamos anos e a gente se comporta como uma pedra que ficou muitos anos, né. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra e o palestrante deu esse exemplo, de quando o evangelho não permeia o cristão. No nosso caso, né, cristãos espíritas. Ele falou assim: "Você pega uma pedra que está dentro de um riacho há mais de 10 anos e quebra ela. Ela vai estar lodosa por fora, molhada, escorregadia por fora, mas por dentro, ela ainda vai estar seca". Ele usou esse exemplo do mineral para nós, né, porque muitas vezes as coisas chegam e passam por nós, nos oferecendo um verniz, mas não permeia, tem que permear. Se não permear, a gente está perdendo tempo, a gente está se comportando como o André está dizendo aqui, né, como ele se comportava e se via, né, perdendo tempo com vaidades inúteis, fazendo enormes gastos de energia na ridícula adoração de si mesmo, envaidecido, sofrido pelo o orgulho ferido, esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Satisfeito, notava ele, o ministro Genésio, no fundo do meu coração, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. O ministro estava, né, profundamente satisfeito com o que ele estava ouvindo. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Isso aqui é fantástico. Isso aqui, essa passagem aqui, ela é ouro. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado. Então, olha só, quando ele fala assim, queria serviço, mas talvez não desejasse servir, que é quando ele foi até o gabinete do ministro, né, pedir serviço, né. Na verdade, ele está dizendo que naquele momento ele não queria serviço, ele queria posto. Por quê? Porque ele era médico, de formação na terra. Ele não perdeu a capacidade dele de ser médico, ele só não sabia que as capacidades dele de trabalho na terra não se aplicavam ali. Era outro tipo de, de serviço, era outro tipo de medicina, né? E, e ele não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Eu confesso que essa frase aqui, ela me marcou muito, sabe? Porque a hora que eu estava lendo, assim, é como se viesse
um flash, um flashback, como se tivesse ligado aquele projetor lá do salão da SEBEM, e aí, muitas situações na minha vida que hoje eu reconheço, né, que eu perdi tempo, tem coisas que não dá para você recobrar a tempo e a hora, não dá, né. Eh, porque o tempo perdido, né, que a gente não valoriza, as oportunidades que estão ali, ó, naquele momento, e que por falta da nossa maturidade, falta de espiritualidade, falta de pensar com claridade, faz com que as coisas a gente deixe as coisas passar. Deixe. É muito es ô gente, o que eu estou falando não quer dizer: "Ah, mas era jovem e não sabia como se comportar". Eu não estou falando de um tempo de juventude, eu estou falando de um tempo aonde o que já tinha, o que já existia, podia ser usado com mais proveito. E eu também não enxergava as bênçãos santificantes das oportunidades que surgiam. E aí a gente pode também aplicar, tanto faz na adolescência como na vida adulta, vários setores da vida da gente, né. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, né, que ele queria cargo. Então pronto, cego das pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. O que que ele está dizendo? Eu era médico, eu era bajulado, né, eu era tratado por doutor, doutor vinha antes de André Luiz era meu nome de dentro de casa, para minha mãe, para minha esposa, né, fora eu era doutora, eu tinha um status diferente. É isso que ele está dizendo, que é tão difícil da gente se desapegar dessas quimeras, dessas coisinhas que não são importantes, porque a gente chega no plano espiritual, ninguém pergunta onde que a gente trabalhou e quanto dinheiro a gente juntou, quantas conferências nós participamos, quantos diplomas nós conquistamos. Não, gente, não é essa a importância do espírito. Não são essas graduações que engrandece o ser espiritual. E, na verdade, tudo que o interessava até aquele momento gravitava em torno disso, né. Eh, no entanto, agora diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Uma outra coisa que quando eu estava lendo esse parágrafo aqui, eu me lembrei, eh, daquele filme Alice no País das Maravilhas, sabe? Que tem aquele gato lá meio maluco, meio psicodélico, meio estranho lá. E que o gato, ela pergunta, né, ela pergunta para o gato, assim, tem uma coisa muito bacana lá naquele filme, tem uns toques, assim, legais, que o gato pergunta para ela pergunta para o gato, né, eh eh, para onde vai esse caminho, né, para qual lugar vai esse caminho? Aí ele pergunta: "Para onde você quer ir?" Ela falou: "Ah, qualquer lugar serve". Ah, uai, minha filha, mas se serve ele não fala minha filha, tá, gente, eu que tô falando. Ué, mas se qualquer lugar serve, se não tem, relevância, qualquer caminho que você pegar te atende, ué. Aí, nessa passagem do filme, tem uma continuação que, né, que ele diz para ela, fala assim: "Ó, se você for para a direita, você vai encontrar
com um maluco lá e tal. Se você for na outra direção para a esquerda, você vai encontrar com outro maluco. Ela falou: "Ah, mas eu não sou maluca, então não quero, né". Aí, só que no filme, a linha de raciocínio ali, ela é construída de uma forma tão bacana, que o gato, ele tá provocando na Alice, ele está tentando provocar nela uma reflexão, é um pensamento, é uma observação. Para onde você quer ir? Ah, qualquer caminho serve, então qualquer direção serve, ué. Pega qualquer uma te atende. Agora, se você tem o foco, se você almeja determinada coisa, o seu foco tem que estar naquilo ali. Aquilo ali te chama para onde, né? São coisas para gente ir pensando. Eh, não me preocupava não me preocupava o gênero de tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: "Mas, uai, uai é meu, tá? É você mesmo? O ex-médico?" "Mentira!" "Sim", murmurei acanhado, né, ele fica constrangido, porque até então, aquela disposição dele era muita novidade, né, as pessoas não estavam preparadas, talvez, né, com certeza, desejosas de ver essa candeia acender essa luz. Mas surpreendeu, né. Talvez isso fosse aguardado, mas no passar do tempo e ele já apresenta aquela capacidade, aquele movimento novo ali, era muito, muito bom. Eh eh Silencioso, como quem encontrava soluções imprevistas, como quem encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: "Louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna". É muito legal, porque são espíritos são espíritos muito muito mais à frente de André, né, e que reconhecem o valor do esforço dele, o valor daquele movimento interno que ele está fazendo para modificar o seu caminho. E tudo isso começa com essa disposição íntima, né. Então louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna, que você não se distraia, não se distraia. E como que preocupado em elevar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Isso aqui é outra coisa que eu gostaria de comentar, porque os espíritos superiores, eles têm eles têm uma preocupação e eles têm um amor, né, um amor por nós, uma devoção, e essa preocupação de nos acalentar, o íntimo mesmo, proteger essa região nova que está despontando dentro da gente, mas que ainda é sensível e que precisa de forças, né, para ficar forte, para se sustentar, né. Essas disposições precisam de força para se sustentar. É a mesma coisa de uma pessoa chegar para a gente e falar assim: "Eu gostaria de compartilhar com você um sonho que eu tenho, um desejo que eu tenho de realizar". E você não dá atenção ou tira a pessoa de cabeça, né,
Às vezes é uma pessoa que vem de uma condição, eh social muito difícil, né, e vira para você, um adolescente, e fala assim: "Meu sonho é ser médico, eu vou estudar para ser médico". Aí, se você vira e fala: Meu filho, pelo amor de Deus, um curso de medicina é os olhos da cara, como que você vai pagar isso?". Você está matando dentro daquele coração, né, esse sonho. Não que os sonhos não tenham que ser vistos com lógica, com razão, tem, mas isso aí é para depois, existem outros caminhos, né. O que que você pode fazer? Estimule, estude, tem que estudar muito para você fazer lá a prova lá do Enem, seja lá a prova que se faz, para poder conseguir uma boa classificação numa boa faculdade. Se você se preparar, se você, alimentar com muita consciência e muito respeito esse sonho que você tem, você consegue realizar. Então os espíritos superiores, eles têm o cuidado de fazer isso com a gente, né, de proteger esse ambiente íntimo que está que precisa ser impulsionado, precisa ser acalorado, né. E aí, eles nos enchem com esperança, porque eles querem que a gente avance, eles querem que a gente vença, não é. Então, enche, insufla a gente de 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 bons pensamentos e falam com a gente, assim, sobre a realização desses propósitos, como se esses propósitos já estivessem em vias de acontecer. E quem disse que não estão, não é? E aí ele diz assim: "Quando o discípulo", o ministro Genésio, "quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece". Por quê? A gente vai lembrar daquela passagem, né, no evangelho que Jesus diz assim, que não se colhem uvas dos espinheiros. Uvas se colhe da onde? Das parreiras. Então, tem que ter o ensejo, tem que estar no lugar certo, tem que estar ali, né. Do espinheiro, você vai colher espinheiro e o que ele produzir. Tem espinheiro que produz flores muito belas, mas você vai retirar é aquilo dali, você não vai retirar uva, né. Então, quando o trabalhador está preparado, o pai envia o instrutor. E o mesmo se dá referente ao trabalho, para os servidores. O servidor está pronto? Muita gente pensa assim: "Ah, eu para ser um trabalhador, um evangelizador, né, um evangelizador, eu tenho que me preparar, né, porque eu vou falar de Jesus para as crianças, ok, ok. Mas eu tenho que preparar a minha intimidade também, eu tenho que adoçar o meu coração". Porque a teoria, né, o conhecimento, ele é importante, mas quando você vai lidar com outras pessoas, com pessoas frágeis, você também tem que preparar o coração, o emocional, para acalentar aquelas outras pessoas. É assim em tudo na vida. Se a gente percebesse, se a gente se tocasse antes, né, a gente seria feliz em qualquer lugar, em qualquer lugar. Um dia eu ouvi um 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 gari,
dando uma entrevista, ele teve uma época que foi muito conhecido, né, acho que no Rio de Janeiro e tal, e ele tinha sempre um sorriso muito aberto, ainda deve ter, né, não deve ter desencarnado, ainda deve estar com essa personalidade. Ele perguntaram para ele por que que ele era tão feliz, o que que fazia ele ser tão feliz, né, porque ele morava numa comunidade pobre, uma certa violência e tal, tal, tal. Ele falou: "Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. E eu faço o que eu faço com amor. Então aonde eu estou rindo, aonde eu estou feliz. Eu faço o que eu faço com amor". Então, assim, são coisas que a gente deve aprender. E quando a gente vai estudando e o tempo vai passando, esses toques que a gente vai recebendo na vida, eles vão, assim, aflorando a mente da gente, né. Aí a gente vai lembrar: "Olha, então foi isso, era isso que estava dizendo já lá atrás, e eu não prestei atenção". Pois bem, o meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, está bem disposto está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é fundamental Tal atitude é sumanamente favorável à concretização dos teus desejos. Porque uma coisa que a gente tem que observar, gente, é que quando o ministro fala, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, é, ou quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor, é porque Jesus ele não a gente já ouviu isso, e a gente vai continuar ouvindo isso, até isso entrar na mente da gente, e a gente observar isso como uma verdade que é. Jesus não impõe nada a ninguém. Para curar, para restaurar, em todos os momentos no evangelho, ele pergunta para as pessoas: "O que queres que eu faça?". O que queres que eu faça? Porque se a gente falar assim: "Ah, Senhor, não sei, faz o que o Senhor quiser", a gente vai estar se comportando como Alice, né. "Ah, não sei". Aí, né, Jesus falou: Mas você tem que saber, né. É a sua vida, é a sua estrada, é o seu caminho. O que que você quer?". Eh, e aqui quando o ministro fala, né, dos desejos, eh eh tal atitude é sumanamente favorável à concretização dos teus desejos, ele está dizendo assim, ó, a evoluir é concretizar desejos. Evoluir é concretizar desejos. Só que os desejos, eles podem ser neutros, né? Ah, eu tenho um desejo. Tá, tudo bem, você tem uma vontade. Essa vontade é seguir ou é parar? Porque a vontade ela existe, porque o que você vai fazer dela é com você, né. Então a gente pode dizer assim: "Ó, o desejo ele é meu". Por isso, ele precisa de uma outra peça, para ele deixar de ser apenas desejo. "Ah, eu quero estudar. Ah, eu quero fazer um curso, eu quero falar línguas". Foge dos cursos igual, né, Satanás da cruz. Então, não se prepara, porque o desejo, se ele não tiver ação, se ele não tiver aquele movimento, aquela propulsão, nada acontece. Ele continua sendo desejo, ele não deixa de ser desejo, só que ele não realiza nada. Ele não realiza nada. Por isso, ele está dizendo assim, ó, tal atitude é sumanamente favorável à concretização dos seus desejos. Qual é a atitude? Né? Qual que é a atitude? Aquela de colaborar,
de compreender a responsabilidade e de aceitar o dever. Então, são coisas que o ministro está dizendo para o André para que ele reflita. Seus desejos são louváveis e rogo, né, que eles sejam assim cada vez mais ampliados, mas só desejar, não leva a lugar nenhum. Tem que ter ação, tem que ter trabalho. E aí, vamos adiantar, porque senão, não, né? Senão eu perco tempo aqui. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Essas são verdadeiras conquistas. Essas são. O que é estimado aqui, né, no plano espiritual. Porque no plano terreno a gente, né, a gente parabeniza outras coisas. A promoção, o carro novo, é sempre essas coisas que a gente parabeniza. No no campo espiritual, estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Essas são as verdadeiras conquistas. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível, é, com- é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. O que é que ele está falando? André, fica calmo, espera o tempo das coisas, tenha calma, vá, vá devagar, vá no espírito de observação. E quando as coisas começarem a acontecer, você começa a seguir o fluxo delas. Não põe os carros na frente dos bois. Por quê? O que que ele está dizendo? Se você colocar o carro na frente dos bois, você vai começar, vai dar aso àquele velho André, perguntador, né? Pergunta, 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 e perde a riqueza da observação, que pode te entregar coisas muito maiores, muito mais valorosas, porque tudo tem tempo de maturação. Tudo na natureza tem tempo de maturação. E aí eu vou contar para vocês uma história rapidinha que aconteceu comigo uma vez. É rapidinho, tá, gente? Eu fui fazer um pão, tragédia, né? Peguei uma receita lá. Não tem segredo fazer pão, gente. Não tem segredo. Você mistura um ingrediente, mistura o outro, você tem a massa do pão. Só que a massa do pão tem o pulo do gato. Se tiver calor, com calor ou com frio, a massa tem que descansar. Por quê? Porque é o tempo da fermentação. Não importa se você misturou os ingredientes mais rápido ou mais devagar. O tempo do descanso é necessário. O tempo da fermentação é necessário. É o tempo da criação. Aqueles micro-organismos que estão ali, ó, no fermento, que as coisinhas, né, fermentando, levedando ali, eles precisam de tempo. Então, se está quente o tempo, 40 minutos, 1 hora, a massa vai estar linda e fabulosa. Se estiver frio, demanda mais tempo, demanda um ambiente assim, né? Enrolar num pano, num plástico, colocar dentro do forno e esperar mais um tempo. Criar um ambiente, né? Para aquilo ali acontecer. Resultado, eu fiz isso tudo, não estava quente, estava chuvoso, por isso que eu, né, fui me aventurar, não tinha nada para fazer. E aí eu não esperei o tempo necessário. Peguei aqui trem, falei 40 minutos dá, né? Nem tão frio tá, que dentro de casa tá quente, então vamos embora. E coloquei aquilo no forno.
O que que eu fiz? Caso vocês não saibam, eu criei uma pedra. Se eu tivesse deixado ela no jardim, ela estava lá até hoje, né? Mas amarrei aquela tonelada e pus no lixo. Perdi a massa, perdi as coisas. Por quê? Porque não esperar o tempo que cada projeto da vida necessita é desperdiçar energia, é desperdiçar material. Muitas vezes esse material é da própria intimidade, né? É do seu próprio tempo. Então, por isso que ele está falando aqui, espera, meu filho, acalma, pacienta, não fica ansioso. Se você ficar ansioso, vai perder a massa do pão. É isso aí. Então, é possível obter ocupações justas, por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Lembrando que essas câmaras de retificação, onde André vai trabalhar, são câmaras que recebem espíritos em estado assim, de perturbação muito grandes, né? São câmaras de tratamento mesmo. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas, Tobias. A gente ainda vai caminhar com Tobias, né? Tobias é muito simpático, pelo que está dizendo aqui, é uma figura. Explicou o Genésio ansioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, ele está apresentando André para Tobias, em tarefa de observação. Observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu afirmando gentil, porque ele é muito simpático, né? Tobias é muito simpático. E é isso aí a gente tem que lembrar, gente, que a gente desencarna, a gente não perde as nossas características. Nós somos lá o que somos aqui. Né? Então, para a gente oferecer o nosso melhor, a gente tem que trabalhar. Esse melhor é aqui mesmo, né? Então, se a gente vai encontrar espíritos como Tobias, vai. Mas é uma regra? Não. As personalidades são diferentes, né? É, mas Tobias é muito simpático. E Tobias diz assim: as suas ordens, conduza-o, pede o ministro, né? É, conduza-o. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade que possamos dispor. Então, apresenta Tobias, né? Tobias vai apresentar toda a instalação, chamando a atenção para a da retificação que o ministro Clarencio pede. E aí, Tobias se prontifica, revelando a maior boa vontade. E diz assim: estou de caminho. Se deseja acompanhar-me. E André, né? Perfeitamente. Vou satisfeito. Começou o trabalho, gente. Começou o trabalho. Começou ali, né? O ministro Genésio o abraça comovido com palavras de animação. E aí a gente tem que lembrar, né? Porque o ministro Genésio ele não é ministro à toa. E mais à frente vai falar mais sobre os ministros, né? E nós vamos compreender o que faz um espírito desse ser um ministro. Ele tem que ter autoridade moral. Ele é um espírito já diferente, com conquistas diferentes. Mas o que é interessante é que por ele estar tão mais à frente do André, ele não trata André com nenhum sentimento de diferença, né? Ele abraça, é um irmão.
denota-se, a gente percebe a diferença, porque ele é moralmente muito mais evoluído, né? É um espírito com uma autoridade moral, então é muito diferente. Segui Tobias resolutamente, atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. É interessante que as palavras aqui não são desperdiçadas, né? Então, quando a gente lembra de colmeia, a gente lembra das abelhinhas, né? As abelhinhas, elas não param nunca, gente. Elas voam, não sei como é que aquelas asinhas pequenininhas dão conta de carregar aquele corpo todo que elas têm. Jesus é fora de série mesmo, né? Carrega aquele corpo por longas distâncias. A colmeia é uma efervescência. Tudo ali gera em torno da comunidade. Da comunidade. Cada um ali tem um trabalho a desempenhar e elas desempenham com excelência. Então, quando fala que ele usa a palavra colmeia, é para a gente lançar o nosso pensamento nessa direção, de que tipo de serviço, de que tipo de união ele está falando, né? Percebendo-me a silenciosa indagação, o meu novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, de tecidos, de artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas. Mais de 100.000 criaturas trabalhando, gente. Fora, né? Fora os outros moradores, a gente sabe que nós somos moradores permanentes, mas os outros moradores de nosso lar, né? Há mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então, quando ele fala aqui, né, que tem essas fábricas, aqui ele está falando daquilo que a gente já estuda, né, que é o fluido cósmico. Aqui é a materialização sutil, né, a manipulação desse fluido. Por isso, essas construções, por isso, a fabricação das coisas que se necessita lá. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos inferiores. Dali em diante, já vai ter acesso a essa região das câmaras retificadoras. Descemos, disse Tobias em tom grave. Desçamos, né? Ele convida ele para descer. E notando minha estranheza, ele explica solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, quem está lá, que está passando, né, por esse momento nas câmeras de retificação, é um processo, né, demorado, aonde o espírito vai acurando a sensibilidade, se libertando, né, daquelas energias mais densas, daqueles pensamentos, coisas que nós veremos mais para frente. Mas virá muito trabalho para o André. Ele pediu trabalho e o trabalho chegou. E assim é com a gente. O que a gente pede a Jesus, Jesus nos oferta quando ele observa que no nosso coração existe esse desejo e a vontade de agir. Existe o desejo e a vontade de agir está presente. Então, quando a gente está assim, o trabalho chega e as coisas são favoráveis.
Então terminamos, gente. Muito obrigada, que Jesus abençoe.